Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal para a gente falar sobre essa reapresentação do Grêmio que vai acontecer nesta quinta-feira. O Grêmio que mira agora a volta para o Campeonato Brasileiro, jogando contra o Bragantino no próximo domingo, dia 15 de setembro, inclusive o dia em que o Grêmio comemora 121 anos da sua história. E a gente precisa se distanciar aí dessa zona do rebaixamento. A gente está ainda a 2 pontos, embora o clima, o time, as coisas tenham melhorado no Grêmio nos últimos jogos, apesar da derrota contra o Atlético Mineiro. Mas eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, porque tem uma preocupação muito grande. O Renato vai chegar, e aí até tem uma informação que o Renato não viria nesta quinta, viria na sexta, mas o Renato voltando, o Renato tem um grande problema para resolver, que é o sistema defensivo. Então, depois da vinheta, eu trago essas informações e quero debater contigo o que seria a melhor formação desse sistema defensivo, que tem uma série de dúvidas, tem jogador machucado, tem jogador suspenso, tem jogador que talvez não seja ainda confiável o suficiente, mas depois da vinheta eu chego com as informações. Nesse vídeo eu quero te falar da Zapay, o aplicativo que vai facilitar a tua vida para que tu possa regularizar a situação do teu veículo. Seja carro, moto, caminhão, ônibus. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, usa o cupom BAGÉ20, porque utilizando o cupom BAGÉ20 tu vai conseguir parcelar qualquer pendência em até 12 vezes no teu cartão de crédito, obter desconto de 20% no abatimento das tuas taxas de cartão e já aciona ali as notificações, porque se tu receber alguma multa ao longo do dia, tu é notificado na hora e avisado pela Zapay. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Eu anotei aqui, já te inscreve no canal e dá o teu like, né? Eu anotei aqui, ó, o Gemerson teve lesão, por isso que ele não jogou contra o Atlético Mineiro. Grau 1, lesão muscular, desconforto. Rodrigo Eli, também lesão, também não jogou contra o Atlético Mineiro. Tem aí todo esse período que, claro, que teve um período, de, entre aspas, das miniférias, da folga que o Renato deu, mas naturalmente são jogadores que continuaram fazendo tratamento. Eles vão ter uma semana inteira para trabalhar, para poder voltar no próximo domingo. O Kahneman está fora porque tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso. O Gustavo Martins está fora porque foi expulso contra o Atlético Mineiro. Bom, a gente não pode contar com o ovo lá dentro da galinha, né? Tem que contar quando ele já está fora dela. Se Gemerson e Rodrigo ali tiverem condições, poxa, mas o Renato forma uma dupla de zaga em que ele vai voltar com 2 jogadores que voltam de lesões musculares, por menor que tenha sido o grau da lesão, são lesões musculares. São caras que ficaram um determinado tempo fora de situações de jogo. Bom, ele pode fazer, tá bom, vou jogar com esses 2 zagueiros que são hoje, e convenhamos, hoje para mim também é a zaga titular do Grêmio, tá? Se eu fosse o técnico do Grêmio, eu escalaria Gemerson para ser o zagueiro mais técnico e o Rodrigo Eli pelo zagueiro da imposição física. Hoje eu colocaria os 2 como titulares. Mas e se eles não tiverem condições? Não, Bagé, mas o C não entra em campo. Nesse caso aqui ele pode entrar. O Grêmio tem mais 3 zagueiros disponíveis. O Jeromel, que entrou nos minutos finais contra o Atlético Mineiro, mas que há algum tempo já não conseguia jogar. O Rodrigo Caio, que jogou 16 minutos com a camisa do Grêmio contra o Palmeiras, naquele jogo que a gente abriu 2-0 e depois o Palmeiras empatou em 2-2 lá em Caxias. E depois ele tem cerca de 70 minutos jogando com o time sub-20 na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, no jogo contra o Passo Fundo. Então, esse é o Rodrigo Caio. No mais, o Rodrigo Caio, ele não tem um jogo inteiro pelo time principal, ele não tem 90 minutos para a gente contabilizar. É o momento, por necessidade, de usar o Rodrigo Caio. E tem o Nathan Felipe. Cara, o Nathan Felipe, para mim, é o mais titular desses 3. Se o Renato tiver à disposição só esses 3 jogadores para escalar e não tiver, por exemplo, o Gemerson e o Rodrigo Eli, por causa ainda das lesões, eu acredito que pelo menos um dos 2 vai jogar, mas nesse momento o Nathan Felipe é titular e escolhe mais um deles. Claro, eu jogaria com o Nathan Felipe e Jeromel, até porque o Jeromel, ele não tem uma lesão, ele naturalmente não tem mais a capacidade clínica, física, para ser um jogador titular. Então, quando não precisa colocar, o Renato não coloca, até para não expor o Jeromel. Então, se do Gemerson e do Rodrigo Eli um só tiver condição, pega esse um que tiver condição, mais o Nathan Felipe. Eu não colocaria os 2 zagueiros voltando de lesão muscular, por mais que eles ainda vão ter mais uma semana de trabalho. Mas eu quero saber o que tu pensa, porque o meu sistema defensivo teria o Nathan Felipe e mais um entre Gemerson e Rodrigo Eli. Bom, se Gemerson e Rodrigo Eli, nenhum dos 2 tiverem condições, porque a gente sabe que às vezes no departamento médico do Grêmio, um grau de lesão, por vezes até o jogador volta antes, mas na maioria das vezes ele volta depois. Ou não volta na melhor das condições. Se é para voltar Gemerson e Rodrigo Eli, como voltou o Diego Costa, por exemplo, é melhor que eles não voltem, porque hoje eles são titulares absolutos desse Grêmio. Eles precisam voltar
a pleno, porque nós temos o confronto com o Bragantino e depois já tem o furacão do Flamengo. Então, nesse momento, para mim, o Nathan Felipe acaba sendo zagueiro titular. E aí eu colocaria no lado do Jeromel para deixar um Rodrigo Caio, claro, para um segundo tempo. Mas são situações do problema que o Renato precisa resolver na volta. Não estou nem entrando mais em repercussão, se o Renato vai para o Cruzeiro, se não vai, se vai ficar, se vai falar sobre isso, se a direção... Bom, não me interessa mais isso. Dentro de campo, o Renato tem um grande problema para resolver. Mas eu quero saber o que tu pensa disso. Te inscreve no canal, dá aquele like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.